Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu combinei com vocês, eu ia fazer um vídeo daqui, então estou fazendo esse vídeo para vocês. Estou aqui em Miami, atrás de mim dá para ver o canal. Do outro lado aqui é o mar, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Está anoitecendo já, são quase 6 horas aqui na Flórida. E, bom, vou aproveitar que eu estou aqui nos Estados Unidos para trazer um assunto para vocês, como os Estados Unidos veem, como os americanos veem um aspecto da mindfulness que a gente vê um pouco diferente. No nosso curso, eu falei que na tradição da atenção plena, o objetivo era criar uma identidade no presente, tá? Uma identidade no presente. Como a gente viu na aula passada e na anterior, a gente, através da função controle do pensamento e manipulando a memória, a gente constrói uma identidade para a gente, que a gente chama de ego, mas a gente acaba, vamos dizer, investindo 100% da nossa energia, do nosso entendimento nessa identidade do passado. E isso tem uma série de problemas, e esses problemas foi o que a gente viu na nossa primeira aula, que foram os dados das publicações da Organização Mundial da Saúde sobre ansiedade, depressão e problemas mentais da humanidade, e que a tradição, pelo menos, que trouxe a meditação para a gente, ela trata esses problemas como a causa, tendo uma causa única, que é esse 100% da identidade baseada no passado, na memória, criando um fluxo de pensamentos incessantes e aquelas características todas que a gente viu na aula passada. Mas os Estados Unidos, eles não veem assim, pelo menos não é os Estados Unidos, a ciência ela não vê bem assim. Se a gente ler as pesquisas científicas, a gente vai ver que eles dividem a meditação em dois grupos. Um grupo de concentração e outro grupo de atenção plena. É como se a meditação ela tivesse se ramificado em duas grandes correntes. Concentração é a meditação transcendental e vários tipos de meditação que tem um foco só de onde a gente se concentra. Em todo o resto, todos os outros pontos em que a gente pode se concentrar, eles são considerados distrações a partir do momento que você definiu o foco da sua concentração. Então, você pode se concentrar na sua respiração ou num mantra. E aí a escola americana, ou talvez a ocidental, vamos dizer assim, ela considera uma ramificação que eles chamam de ramificação da concentração. E, por outro lado, existe o ramo da mindfulness, ou da atenção plena, que é o seguinte: não existe um ponto onde a gente vai se concentrar. Na verdade, a gente cria um estado de presença e todas as situações, pensamentos e sensações e sentidos que aparecem naquele momento para a gente são alvos da nossa atenção. Então você vê que na escola de concentração, um ponto é considerado o nosso objetivo e todos os outros são considerados distração. E na escola da mindfulness, ou da atenção plena, não existe distração. Tudo que aparece no nosso campo visual, no campo de sentidos ou do pensamento e sentimentos, são focos onde a gente pode prestar atenção. Ou seja, olha o link que faz com os antigos budistas e o que a gente fala de criar uma identidade no presente. Na verdade, quando você tem um ponto de concentração único, o foco está ali se concentrando naquele ponto. E quando a gente cria uma identidade no presente, acontece exatamente o que eles falam, de que tudo que passa diante da gente é motivo, é passível de prestar atenção, por isso que se chama de atenção plena. Então dá para entender que a gente está falando a mesma coisa, só que um está falando uma linguagem mais fisiológica, vamos dizer assim, ou psicológica, no sentido de uma psicologia mais biológica, mais fisiológica, que é onde você se concentra. E do outro ponto de vista, uma psicologia mais filosófica, ou talvez até religiosa, que fala sobre identidade no presente. Mas são aspectos do mesmo ponto.
né? Acredito que deu para entender. Então, a gente, no nosso curso do recreio, né, dos Bandeirantes, a gente está exatamente nesse ponto que a gente estava falando de quando os yogis, né, percebem esse problema da identidade e criam um método do yoga. Deixa eu ajeitar o foco aqui. E aí a gente está vendo a deturpação desse método, né? Como se quando a gente acaba incluindo coisas que ele não, que acabam deturpando o caminho. Isso aconteceu diversas vezes. Algumas vezes ficaram famosas porque as pessoas que vieram fazer a reforma do yoga acabaram fazendo de uma maneira tão especial que acabaram ficando famosas. E na história, assim, o caso mais marcante foi o que ficou conhecido como o budismo, né? O advento do budismo, do Siddhartha Gautama. Bom, como prática, eu queria compartilhar com vocês uma prática que é o seguinte: como o nosso caminho é da mindfulness, da atenção plena, ou seja, tudo é passível de prestar atenção, e o que a gente quer é justamente o awake, né? O despertar, né? O estar acordado nas experiências, sem nenhuma conotação religiosa, estar presente, estar vivenciando as coisas que estão acontecendo no momento, sem devaneio, sem criar situações imaginárias e viver essas situações imaginárias em vez de viver o presente. Então, todos os sistemas do corpo, na verdade, tudo é passível de prestar atenção. Então, todos os sistemas do corpo são passíveis de se prestar atenção. Só que alguns envolvem mais sentidos e outros envolvem menos sentidos. Então, por exemplo, a respiração, o sistema respiratório, o que você pode sentir? O ar entrando e saindo, o movimento dos pulmões, do diafragma, do abdômen, né? A temperatura do ar, ele entra mais frio, sai mais quente, entra mais seco, sai úmido. Tudo isso é passível de prestar atenção. Então, todos os sistemas, o sistema imunológico, só que o sistema imunológico, por exemplo, o sistema imunológico ele não envolve muitos sentidos. Então, como é que a gente faz uma mindfulness no sistema imunológico? A gente entende como ele funciona, né? Entende como ele funciona e faz uma mentalização. É mais ou menos uma mentalização sobre o sistema imunológico. O sistema digestivo envolve a alimentação, envolve o sabor da comida, o cheiro, a apresentação do prato. O processo de digestão também dá para sentir. E agora um ponto interessante também, que é o sistema de evacuação do corpo, tá? O sistema excretor. Ele também é passível de se prestar atenção. Então, exatamente essa prática que eu proponho para vocês, né, no momento aí de privacidade de vocês, né, seja qual for a situação, né, tem a situação 1 e a situação 2, né? Mas independente disso, são momentos em que a gente pode prestar atenção e realmente é importante não descartar esse momento. Como eu falei, todos os sistemas eles são passíveis, né, de a gente prestar atenção. Sistema, esqueci o nome, mas sistema da pele, já falei sistema digestivo, imunológico, do sono, da saciedade, enfim, depois a gente vê os outros sentidos, mas então eu deixo como sugestão essa prática, né, para vocês. Então a gente se vê na próxima aula, né, pessoal do arpoador, do recreio. A gente vai ter, aliás, quando eu retornar, a gente está montando já uma palestra no Jardim Botânico, então vai ter uma turma no Jardim Botânico, uma na Barra e uma em Copacabana, no Instituto Orlando Cani. E no Instituto Orlando Cani também vai ter uma turma voltada para o tratamento da fibromialgia e da dor crônica. Se vocês conhecerem alguém que tem diagnóstico, vocês podem, por favor, indicar. A gente ainda tem 3 vagas. E a gente vai abrir também uma turma no Copacabana também para pacientes oncológicos, mas essa ainda talvez seja só para janeiro. Mas aí é isso, eu vou ficar por aqui. Um abraço para vocês, eu estou retornando já daqui a 4 dias, no domingo, na segunda-feira, eu estarei por aí. Um abraço para todos e até a próxima.